Então, para a senhora, quais são as habilidades e requisitos necessários para alguém que esteja querendo cursar enfermagem? Então, tanto para o curso de nível superior, né, como para o técnico, é preciso gostar de cuidar. Você tem que ter essa aptidão, porque assim, cuidar não é fácil. E principalmente cuidar de pessoas doentes. A gente sabe que existem diversos tipos de patologias, diversos tipos de doenças. Umas que levam a pessoa a ter diarreia, vômitos, aparência estranha, feridas. Então, assim, às vezes são situações que assustam as pessoas. Pessoas que não têm uma aproximação com os cursos da saúde, eles até realmente sentem até um certo distanciamento. Então, assim, para você realmente estar engajado no curso da saúde, você precisa gostar do cuidar, gostar de pessoas, assim, ter sentimentos não é um sentimento assim de pena, mas um sentimento de compaixão com a dor do outro. Então, assim, você precisa ter sensibilidade. Você tem que estar sensível à dor do outro. Então, eu acho que é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho em alguns aspectos. Qual a diferença entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro? E quais são as atribuições desses profissionais? Olha, o enfermeiro, o profissional, ele faz parte de uma equipe de saúde, né, seja no hospital, seja num posto de saúde, mas ele é aquele profissional de liderança. É ele que lidera a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, quem faz parte? O técnico em enfermagem, ainda existem auxiliares de enfermagem e também parteiras leigas, né? Que todo mundo já sabe que sempre tem alguém que faz parte em algum lugar no interior. Então, a gente não pode, por exemplo, virar as costas para esses profissionais, porque são pessoas que ajudam muitas comunidades, às vezes em locais que não existe uma assistência adequada. Por mais que hoje existe 100% ou 90% de profissionais na estratégia de saúde da família, ainda existem profissionais que trabalham dessa forma, os parteiros leigos, por exemplo. Então, a equipe de enfermagem é composta por todos esses profissionais. O técnico, ele é nível médio, então ele é pós-médio. Então, o técnico é aquela pessoa que já tem o médio já concluído. Então, quais são as suas perspectivas atuais e futuras para a área da enfermagem? Olha, só voltando um pouco da questão da importância, não é, da equipe, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a equipe de enfermagem é uma equipe muito coesa. Se a equipe de enfermagem não andar juntas, o serviço não funciona. Então, assim, existem hoje, a nível técnico mesmo, que é onde nós ofertamos aqui o curso técnico de enfermagem, existe um mundo de opções para o trabalho. Aqui mesmo, dentro de Floriano, existem várias opções, clínicas, clínicas de hemodiálise, sabe? Clínicas particulares, hospitais particulares, hospitais públicos. Então, assim, existe um campo muito vasto na profissão. E eu mesmo valorizo muito o técnico, não é à toa que eu sou professora do técnico, já fui professora do ensino superior há 8 anos, e vim para o técnico e assim, a mesma cobrança que eu tinha no superior eu tenho no técnico, porque quem está na saúde tem que estar muito capacitado, tem que ser uma pessoa valorizada, tem que ser uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, porque com uma medicação errada você mata um paciente, com um procedimento errado você põe em risco a vida de qualquer pessoa. Então, assim, quem quer área da saúde, só complementando a tua pergunta anterior, tem que também ter muito senso de responsabilidade. A gente não pode brincar de cuidar. A gente tem que cuidar do outro como se estivesse cuidando de nós mesmos. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, imagine você cuidando de você em um hospital. Você gostaria de ser cuidado por você? Porque aí a gente faz uma reflexão. Porque será que a minha ação está correta? Será que eu gostaria de ser recebido, de ser cuidado como eu estou cuidando do outro? Né? E assim, com relação às perspectivas minhas, né, com relação à questão da enfermagem, como profissional, fazer, como eu já fiz o mestrado,
é me aperfeiçoar cada vez mais. Estou agora também no doutorado e o tempo todo fazendo cursos pequenos, iniciando pesquisas mesmo na área, uma área que eu gosto muito, que é a área do recém-nascido, né? Amo recém-nascido e amo adolescente. Então, assim, eu estou nessas duas áreas, estou no começo e no meio, porque são áreas que eu sou assim, apaixonada. Então, assim, eu procuro me aperfeiçoar nessas duas áreas, que é a área que eu mais me identifico. E assim, eu acho que quem está na saúde precisa se aperfeiçoar mesmo. Como você mesmo observa, todo dia tem uma novidade na ciência, todo dia tem uma novidade, todo dia tem algo diferente, todo dia tem algo novo. Então, se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás e a gente vai perdendo todo o foco do cuidado. Então, quem cuida precisa estar antenado, precisa estar focado no que está acontecendo. Precisa estar se capacitando o tempo todo. Tem muitas... Olha, do tempo que eu me formei para hoje, nossa, eu tenho 18 anos, né, que eu sou formada, com muito orgulho, sou enfermeira com orgulho mesmo. Não sou frustrada, adoro a enfermagem. Eu acho que a gente tem muito o que fazer na enfermagem. A gente tem um papel muito importante na saúde. O técnico também tem. A equipe tem um papel muito importante. E a gente precisa estar o tempo todo se aperfeiçoando. Porque é muito interessante quando aparece um paciente na sua frente e você diz, opa, eu sei como é que eu posso fazer para ajudar. Eu estudei isso em algum lugar. É muito maravilhoso. Então, assim, a minha pretensão é continuar o tempo todo estudando. Quem está na saúde, aliás, eu acho que qualquer profissão a gente precisa estar o tempo todo estudando. Dando andamento a isso, com as possíveis causas, que a falta de a má alimentação, aliás, quais são ou quais hábitos podem ajudar a prevenir esse câncer de mama? Então, da mesma forma que existem esses fatores, que são os fatores de risco, né? Por exemplo, mulheres, até eu acho interessante, mulheres que têm filhos e não querem amamentar, um dos fatores protetores da mulher é amamentar. A mulher que tem filho, se ela amamentar, ela tem menos risco de ter câncer do que aquela mulher que não amamenta, por exemplo. É um fator protetor a amamentação. Então, às vezes eu estou lá no hospital e eu digo, olha, gente, você, quando amamenta seu filho, você, além de dar muito amor a ele, alimentar o seu filho, criar vínculo, você ainda se protege contra o câncer de mama. E é verdade, né? Outro fator que é interessante, com relação à questão da prevenção, não só do câncer de mama, mas dos diversos cânceres mesmo, é a alimentação saudável. Como eu estou te falando, evitar os alimentos que são artificiais. Eles têm conservantes, têm essa coisa toda que pode arrebentar com o nosso organismo. A prática da atividade física também é importante. Então, assim, uma atividade física também é um fator de proteção. Quem faz atividade física, quem se alimenta bem, é um fator de proteção. A pessoa pode ter pode, mas você está dificultando. Você está mantendo seu corpo equilibrado. Então, você está dificultando uma célula se multiplicar de forma errada. Tá certo? De forma anormal. Porque é isso que acontece. É uma célula que vai se multiplicando de forma anormal e causa um nódulo, né? Uma lesão. Então, atividade física, alimentação saudável. E também procurar observar o seu corpo. Porque, por exemplo, se eu sou uma mulher, eu já tenho 40 anos, eu nunca fui ao médico, nunca fiz um exame preventivo, eu tenho uma atividade sexual, eu sou casado, eu tenho namorado, eu sou sexualmente ativa e eu não me preocupo em estar observando, em estar indo ao médico, em estar observando. Então, assim, eu posso me contaminar, por exemplo, com HPV, não saber e só saber quando já tiver as verrugas, tudo lá no meu colo, entendeu? Eu tive uma amiga que ela a gente era amiga de faculdade, na primeira relação sexual que ela teve, ela já adquiriu HPV. E o HPV dela era um dos agressivos e ela teve que tirar parte da genitália dela. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo muito com os meninos, com os jovens, que você precisa, quando você tem a relação sexual, você precisa se proteger. Porque você não sabe o que tem no corpo do outro, né? Então, às vezes, quem vê cara não vê o que está por dentro dessa pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado na questão da proteção mesmo específica, camisinha mesmo. Então, assim, com relação à questão
da busca, né, também pelo conhecimento, né, do que vai causar, o que pode estar causando a doença. Por exemplo, tem mulheres que desenvolvem, elas usam, por exemplo, anticoncepcionais há muito tempo, o uso de hormônio pode ajudar a desenvolver também, mas é bom sempre avaliar com o médico, né, se ela pode ou não usar aquele tipo de hormônio. Então, assim, tudo é conversado com o médico, com o profissional que está ali para tirar essas dúvidas, para orientar, para nos orientar. Então, é uma pergunta, uma dúvida, na verdade, que eu já ouvi e eu acho que é muito frequente, se é possível que os homens também desenvolvam câncer de mama. Os homens, ele tem 1% de chance de ter o câncer de mama. Já existiu casos de homens que tiveram câncer de mama. Por quê? Porque o homem tem mama, né? Tem o tecido mamário. É mais discreto do que a mulher? É, mas existe tecido mamário. Então, por exemplo, o homem, ele tem menos, 1%. É muito menos do que a mulher. Mas existe a possibilidade, sim, a gente já viu casos de homens com câncer de mama. E eu também aproveito a oportunidade para falar do homem também. O homem precisa se tocar. Então, por exemplo, se o homem tem nódulos, por exemplo, nas axilas, eles precisam ser avaliados. Às vezes são nódulos só superficiais, na pele, né, por dentro, mas a parte por dentro da pele, tal, que ali não tem problema algum. Mas ele precisa avaliar nódulos também nas axilas, que pode também... É um dos sintomas também do câncer de mama, tá? Tanto em homens como em mulheres. Então, o homem também precisa se observar, precisa observar o seu corpo, ele precisa saber o que está correto para identificar o que é errado. Então, como que deve ser feito o autoexame na mulher? Olha, geralmente o autoexame, inclusive foi até uma polêmica já há um tempinho atrás, porque diz assim, o autoexame não resolve, porque o autoexame, quando você já vê, o câncer já está lá. Bom, mas muitas mulheres só procuraram um médico depois que elas perceberam que tinha um nódulo na mama. Entendeu? Então, geralmente, a gente precisa ter o cuidado de fazer o autoexame. Você pode fazer no seu banho, né? Você está se ensaboando. Então, você levanta o seu braço e você começa a fazer movimentos circulares na sua mama, na parte externa até o mamilo. E você vai identificando, porque é por isso que eu digo, se você está se observando, você sabe o que é normal, e depois se você encontrar algo de anormal, você diz, opa, que tem uma coisa errada, o que está aqui não está aqui desse lado, então tem alguma coisa alterada aqui. Mas geralmente é importante também frisar uma coisa, fazer fora do período de tensão da parte pré-menstrual, porque geralmente na parte pré-menstrual, no período pré-menstrual, a mulher tem um inchaço normal das mamas, ela sente dor nas mamas, tem aquele desconforto, né? E isso pode fazer com que a mulher pense que tem alguma alteração, tem alguma coisa ali. Então é melhor fazer no intervalo, longe um pouquinho desse período da menstruação. Fazer depois, 10 dias depois, para evitar ela estar confundindo com outras coisas. Porque realmente as glândulas mamárias, elas ficam mais... elas aumentam um pouquinho, ficam mais inchadinhas. Então é importante que a mulher, ela saiba o que é o normal dela. Então assim, você pode fazer no banho, com ensaboada, é maravilhoso, porque você desliza melhor pela pele a sua mão. Na frente do próprio espelho, se no banheiro ou no seu quarto, você coloca a sua mão na cintura, né? Tipo a Mulher Maravilha. Tipo a Mulher Maravilha, eu digo que é o empoderamento da mulher, quando ela coloca a mão na cintura, e aí ela sem sutiã, sem a blusa, ela vai observar o contorno da sua mama, e nesse contorno ela vai ver se tem alguma coisa repuxada, se tem alguma coloração avermelhada, sabe? Ela começa a observar se tem alguma alteração na mão, porque a gente só consegue observar no espelho, ou então alguém vendo, né? E aí você levanta e faz movimentos circulares na mama, em uma e depois na outra. Você pode também fazer uma expressão no mamilo e observar se sai algum tipo de secreção. Isso você faz naturalmente, é rápido,
pode fazer uma vez no mês, se você quiser, ou a cada 2 meses, enfim. Vai depender do fator que tiver na sua família. Se você tiver na família pessoas com câncer, aí você já precisa ter esse cuidado maior. E procurar sempre um profissional, tá sempre fazendo um check-up anualmente, a cada 2 anos, buscando fazer exames diferenciados, por exemplo, a mamografia. Eu, por exemplo, comecei a fazer a mamografia de rastreamento com 35 anos. Aí você pergunta, você tinha fator de risco? Não necessariamente. Na minha família nunca tive caso de câncer de mama. Mas a minha médica, com um cuidado especial, ela faz, uma vez ela faz mamografia, outra vez ela faz ultrassonografia, porque eu tenho cistos. Então, esses cistos, a gente está observando esses cistos. Então, assim, às vezes a mulher tem cistos que são benignos, não tem problema algum. Mas, às vezes, você pode detectar uma coisa que, quanto mais cedo você detectar, tem mais 100% de chance de cura. Então, assim, por que a gente faz o autoexame? Porque se eu encontro um nódulozinho, eu corro, vejo se ele é benigno, se ele é maligno, é feito a biópsia, o médico faz a biópsia, vê qual é a característica desse nódulo, tá certo? E daí ele estipula o tratamento. Então, assim, não é mais fácil saber logo, resolver e pronto, do que você ficar esperando aumentar, ficar esperando a coisa acontecer. E às vezes o câncer, ele não fica só localizado num lugarzinho, não. Existe um termo chamado metástase, que é justamente quando o câncer, ele toma outras áreas do seu corpo. E aí é mais difícil o tratamento, porque ele já vai atingir outros órgãos, às vezes órgãos essenciais. Entendeu? Então, assim, é importante a gente detectar antes. Todo mundo pode ter risco? Pode. A gente pode ter risco de se acidentar, de morrer no acidente? Pode. Então, você precisa tomar o cuidado, não precisa? Quando você for dirigir, quando você estiver numa moto, tem que tomar todos. A mesma forma é a prevenção do câncer. Você precisa ter o cuidado. A questão por exemplo, eles orientam ao não uso da bebida alcoólica, por exemplo. Né? Esse uso contínuo de bebida alcoólica, esses alimentos enlatados, embutidos, versar mesmo para a questão do alimento saudável, sabe? Hoje até os alimentos que a gente pensa que é saudável estão cheios de agrotóxicos, né? Então a gente tem até que ver onde é que a gente está comprando, o que a gente está comprando, para a gente não estar se contaminando mais ainda com outras coisas. Até isso a gente tem que ter esse cuidado, de estar lendo, vendo a fonte, de onde é que está vindo, sabe? Então, assim, é esse fator que vai nos proteger mais. A atividade física, primordial. Então, a gente precisa estar atento a isso mesmo. Então é isso, pessoal. A nossa entrevista de hoje com a professora Francimeire. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. E também, pessoal, lembrando que é necessário ter um cuidado com o corpo, seja homem ou mulher. E muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço e aproveito a oportunidade. Nós estamos no mês de outubro. Né, gente, se toquem. Se toquem mesmo, literalmente. Observem seu corpo, conheçam seu corpo. E na próxima semana, a gente da enfermagem vai estar fazendo aqui um evento não tão grande, mas um evento para a gente fazer a divulgação mesmo da questão do Outubro Rosa aqui na escola. Então vai ser bacana porque, além de eles estarem assistindo essas entrevistas, tudo, a gente vai estar também tirando algumas dúvidas com os nossos alunos do curso técnico de enfermagem. A gente vai estar chamando a atenção nisso. E lembrando a importância de você... quando a gente se cuida, é porque a gente se ama, né? Então a gente se amar mesmo, pra gente poder se cuidar, pra gente se olhar mesmo. Não ter vergonha, gente. A gente não precisa ter vergonha da gente. A gente vai pro espelho, olha tudo. Olha, às vezes até na pele da gente, uma pintinha diferente, que fica modificando de tamanho, crescendo, ficando mais vermelha. Isso pode ser indicativo de um câncer de pele. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso corpo, certo? Para a gente não ter surpresas lá na frente. E às vezes surpresas que você já detecta tarde demais. Então a gente precisa resolver tudo isso antes para que a gente não fique depois sem ter saída. Porque, gente, o câncer ele tem cura se detectado a tempo. No início tem uma gama de tratamentos. Tem muita gente que passa por esse problema, sabe? E que hoje está aí, bem, né? Tá muito bem. Ok? E é isso, pessoal. TV Radiotech. Você conectado ao conhecimento.